Olá, tudo bem? Vou fazer mais um comentário aqui sobre um versículo da Bíblia. Eu vou buscar as referências, né, que fala sobre um versículo. E aí depois Isso é amplo, né? É um comentário resumido. Porque a Bíblia, todos os pontos que fala, às vezes, tem muita ligação em vários pontos da Bíblia. Mas para fazer entender o que eu vou falar hoje, eu já andei pesquisando, já fiz vídeo sobre esse assunto, porque eu entendi que os céus e a terra e a água e mar, tudo significa gente. E essa questão de hoje dos céus e da terra, fala lá em Gênesis, bem no comecinho da Bíblia. E aí eu já perguntei para as pessoas o que significa os céus e a terra ali, sobre o que a pessoa entende sobre os céus e a terra. Aí ela me respondeu assim, não, mas os céus é lá em cima e a terra só tem que ser terra, né? Ela me respondeu assim, pessoas que saem por aí que dizem que o que mais estuda a Bíblia, né? E eu sempre, quando eu vejo assim que isso não fecha no conjunto, porque tem vários pontos da Bíblia que falam que dá para entender que os céus somos nós, e a terra e as águas e um monte de ditos assim, que tem bastante ditos, que a maioria das pessoas que pregam, que ensinam, não estudam a fundo como o que pode ser. Mas aqui então é um assunto bem delicado, eu vou fazer vou buscar as referências que falam sobre esse assunto dos céus e a terra aqui. Então aqui diz assim, em Deuteronômio, em capítulo 30, e o versículo 19. Aí diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Aqui tem vários ditos, né? Aqui tem um propósito. O que significa que eu entendi aqui nesse versículo? Aqui está falando no geral das pessoas que tem a ver com Deus, é Deus. Só que a pessoa tem que escolher ali o que ela quer. Porque aqui está dizendo, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então eu como diz ali no final, escolha, pois, a vida. Eu escolho a vida, não bênção e outras coisas, tudo que fala aqui, tudo faz parte da primeiramente, como o apóstolo Paulo se refere, as bênçãos, ou e outras coisas mais que fala ali assim sobre, em outros pontos, né, que fala sobre faz parte do batismo, porque falando nisso, essa questão aqui se refere também a batismos. Porque se a pessoa não selecionar
a questão de rituais, a pessoa não está escolhendo a vida. Porque entra aqui na continuação, aqui em alguns pontos, fala-se sobre quando a pessoa deixa de seguir esses rituais, a pessoa fica em menor número entre a gente. Fica de menor número. Então eu pergunto, qual é a religião que não usa ritual, assim, esses rituais, assim, vários tem, porque não achar que a pessoa mas eu não estou acreditando em algum santo na parede, isso aqui, mas está acreditando que mergulhar numa água ou untar a pessoa na testa com algum óleo é ritual. Acredito que aquilo ali vai fazer uma diferença. Se fizer alguma diferença, mas vai ficar, não é real. Ele não é real, ele é um superficial. Então essa é a diferença que eu vejo. Bom, eu aqui vou buscar, vou passar na referência, vou buscar o que as referências falam sobre esse versículo. Então a referência é no mesmo Deuteronômio, só que é no capítulo 4 e o versículo 26. Vamos ver que eu falo aqui sobre esse assunto, né? Então aqui diz assim, ó. Em Deuteronômio, no capítulo 4 e o versículo 26. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra. Lá falando em céus, aqui já passa por céu e a terra. E esse testemunho hoje é atual, não é? Então, que testemunhos são esses? Que os céus é lá em cima e tudo mais que as religiões pregam. Se aqui está dizendo que toma testemunho hoje, olha só. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual passando o Jordão ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Olha só aqui, que versículo, né? Então, o que eu entendi aqui nesse versículo? Hoje tomo por testemunho contra vós o céu e a terra. Porque a pessoa mesmo não tendo o conhecimento bem apurado, vamos falar assim, ele é considerado uma unidade, porque é uma unidade ainda não perfeita. É uma unidade que ainda ele só pensa, ele está no estágio inicial e ainda não procurou se aperfeiçoar mais sobre o assunto no geral, na harmonia, sobre tudo que está na Bíblia. Então aqui, ó, vamos continuar aqui, então, vamos
Porque aqui está também dizendo, certamente perecereis depressa da terra, como se tivesse a pessoa vai perecer, coisa assim. Perecer, ele pode ter dois sentidos. O perecer significa sobre duas maneiras. Se a pessoa aceitar, ele vai deixando as coisas que não convêm, então significa também um perecer. Porque o apóstolo Paulo, ele fala também sobre cada dia eu morro. Cada dia eu estou morrendo, mas por que cada dia eu estou morrendo? Porque ele estava em outro dia, em outro lugar, ele diz, o meu foco é para o alvo. É o fim, né? É a santidade. Então esse negócio aqui que está falando aqui assim sobre o perecer, eu entendo sobre esse sentido. Porque aqui na continuação, e antes um pouco, tem uns versículos bastante interessantes. Aqui no versículo 24, antes do 26 aqui diz assim, ó, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Olha só o que diz aqui. Vou ler de novo. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Esse consumir aqui, por exemplo, é a mesma coisa que eu falei agora sobre o perecer. Mas o versículo 27 aqui embaixo, ó, na continuação aqui, o 27, o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis pouco em número entre as gentes as quais o Senhor vos conduzirá. Então, poucos em gentes, eis quanto mais apurado é a coisa, assim, o estudo, a crença, mas quanto mais apurado, menos gente vai ter. E aí eu pergunto, essa questão de batismo, que eu volto a falar de novo, mergulhar na pessoa na água, onde é que estão essas poucas gentes que se refere aqui embaixo? Se refere a poucas gentes. Eu perguntei assim, qual a igreja, essas igrejas, religiões não têm envolvido com ritual? É essa a questão. Bom, aqui eu já dei uma dica que está se referindo lá onde eu saí, né? Mas tem mais um outro lugar aqui que eu vou olhar agora, ó. Eu vou ler aqui de novo, porque eu falei várias coisas aqui, só para a pessoa se concentrar. Se concentrar e prestar bem atenção a explicação lá onde eu saí, lá no... Então aqui tem mais um lugar aqui, eu vou ler isso aqui primeiro aqui de novo, então. E hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. Esse negócio do Jordão aqui, que eu me lembrei agora também, porque enquanto que a pessoa não passar o Jordão, ele está no primeiro, ele tem que passar do Jordão, ele tem que entender o Jordão, o que significa o Jordão. E aqui então envolveu mais o Jordão, mas eu vou deixar essa parte para uma outra hora, eu vou falar então de repente sobre o Jordão. Para não, senão eu quero fazer um vídeo curto, e para não estender muito, né? Porque tem mais umas referências aí que eu vou fazer, que eu vou dar uma olhada.
Então vou ler aqui, então já li aqui de novo. Ó. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Tá, então agora vou voltar de novo lá para o 30, onde eu saí. Só que daí é no versículo 18, porque eu saí no 30, 19. Agora eu vou voltar lá de novo assim, para o 30, 19. Não, eu saí no 30, 19, desculpa que eu misturei aqui. Eu saí lá o 30, 19, agora é 30, 18, o que diz aqui. Então eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra, a que vais passando o Jordão, para que entrando nela a possuis. A que entrando nela a possuas. E a continuação diz ali assim, para entender como é que vai possuir, ó, os céus e a terra como hoje, por testemunho contra vós. Ó. Foi lá, deu uma explicação lá como é que é, e volta de novo aqui assim a continuação, para entender os céus e a terra. É bem complexo assim para a pessoa conseguir entender essa questão. A pessoa tem que se concentrar muito bem em tudo ali, nas palavras que é dito ali, senão não consegue. Bom, eu vou agora em Isaías capítulo 1, versículo 2. Lá fala mais sobre a questão. Olha, aqui então no Isaías capítulo 1, versículo 2, diz assim: Ouve, ó céus, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exaltei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Tem mais esse assunto aqui. Isso aí eu já andei fazendo vídeo falando sobre essa questão. Mas é como eu falei agora há pouco, ninguém está interessado em coisas mais apuradas. É só na salvação e bênção. A pessoa só quer bênção e salvação. E depois quer ficar a eternidade no céu. E assim as religiões ensinam assim, no vapt-vupt. As atitudes, as práticas, isso não tem muito. Onde é que tem as igrejas que ensinam que tudo que a pessoa semeia vai colher? Essas aí elas não querem, não pregam assim. Isso é o ensinamento de Jesus. Porque tem negócio da graça lá que fala ali assim, sobre a graça sois salvos. A graça ensina só isso. Os que estão assim estão ligados assim mais na graça, assim, acho que creu, está salvo. Mas é só salvação, não é santidade, não é como Jesus fala, seja santo porque eu sou santo. Isso aí eles as religiões não ensinam assim. É só salvação.
Então não é sem, é dom de Deus também, para ver como é que é. Mas é um Deus, esse Deus que eu falo, que a pessoa, é interessante saber, conhecer esse Deus. Porque se é dom de Deus, e diz que esse dom de Deus que eu estou falando, é uma parte que tem lá na Bíblia que fala assim sobre os dons. São dons de cura, dom disso, dom daquilo. E é dom de Deus. Só que se a gente observar depois outros pontos, esse dom, essa crença assim, sem obras, ainda diz assim, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, mas para que ninguém se glorie. Então por quê? Porque faltam as obras. Faz parte da evolução aqui, mas tem a ver que a pessoa não é real, a pessoa tem que se curar. Essa cura que Jesus ensina é aceitar essa questão de vai ter que colher o que a pessoa semeou. Enquanto isso não acontecer, não vai ter uma cura real, porque ela não está semeando o correto, que fecha no conjunto. Porque entra, ali que eu vejo assim, o semear também entra, ele fala lá assim que não é para mentir, não é para essa questão do ritual aqui também, entra toda na história lá. Bom, aqui então, vamos voltar aqui então, eu li aqui, né, que eu saí de lá para entender o que significado tem lá sobre o que fala lá sobre onde eu comecei, lá que fala sobre, lá em Deuteronômio 30, versículo 19, onde eu saí, lá onde fala sobre os céus e a terra, né? Que toma por testemunhas, essa coisa toda. Bom, então agora vamos mais no Miqueias, é só mais essa referência. Aí eu vou encerrar então, para não ficar muito longo o vídeo. Então aqui em Miqueias, não é Oséias, Miqueias, no capítulo 6 e o versículo 2. E aqui diz assim, então, vamos ver aqui o que diz aqui. Então diz assim aqui, ó. Ouve, montes, a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Aí a pessoa acha que contenda, isso, aquilo, tem que ver como é que a pessoa entende essa contenda, porque contenda pode se entender de várias maneiras também. Mas a contenda que eu entendo que nós precisamos fazer é dialogar de um com o outro para se chegar no ensinamento de Jesus, não de Moisés. De Jesus, que é o mais interessante. Então, se a pessoa não quiser ficar com Moisés e no Velho Testamento, a gente respeita, não tem problema. Só que aí vai ser difícil, né? Porque por essas e outras eu sempre falo, né? Se a pessoa não aceita tudo que Jesus falou, então vai ser difícil, porque ele não está aceitando o que Jesus falou. Então quer se basear em Moisés e em outros ditos lá do Velho Testamento, a gente respeita, né? Mas aqui então diz assim, ó, sobre os montes que eu falei agora há pouco, tem montes, tem vários, os fortes fundamentos da terra, por exemplo. O que eu entendo? Os fortes fundamentos da terra. Se a pessoa já tem um conhecimento assim bem mais apurado, porque não é, às vezes, um ponto
tem que ver quantos pontos, quantos ensinamentos que não combinam, não fecha com o ensinamento de Jesus. Porque às vezes eles já são fundamentos fortes, né? Pode ser esse sentido aqui do fortes fundamentos da terra. Mas eu vou ler todo o versículo agora. Houve montes e a contenda do Senhor, e vós fortes fundamentos da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Esse é o versículo em Miqueias 6, 2, que está querendo explicar lá sobre o que fala lá sobre os céus e a terra, lá onde eu comecei. Então, é um estudo profundo, bem amplo, e se concentrar aí para conseguir entender. Bom, em todos os pontos onde eu peguei uma referência, a pessoa pode ler antes, depois, mas eu faço assim, eu gosto de ficar mais concentrado só nos pontos para conseguir entender lá adiante, porque se a pessoa ler um pouquinho antes, aí a pessoa mistura muito e acaba não entendendo lá a saída lá onde que a pessoa quer aprender. Então o meu estudo que eu faço é assim, eu fico mais focado só naquele versículo onde fala sobre aquele assunto lá onde eu saí. Mas então eu espero que você tenha gostado da minha dica. E espero que eu vou falar mais, eu não me lembro, eu não sei agora o que eu vou falar sobre o próximo assunto, sobre as próximas dicas que eu vou fazer, porque tem muita coisa assim. Esse dia eu vi um versículo assim, eu achei interessante. Um versículo fala uma coisa assim, e no mesmo versículo, se a pessoa não tem conhecimento, não vai perceber ali. A diferença que salta assim, dá uma explicação já diferente. E quando a pessoa não presta bem atenção ali, parece que não tem sentido, é tudo igual ali. Então é impressionante. Tá bom? Então a paz do Senhor Jesus esteja com todos. E até a próxima. Até mais.